Estamos aqui então na nossa live de hoje, aguardando o pessoal entrar. Arrumando algumas coisinhas aqui, gente. Esperando um pouquinho a minha colega entrar na live também, que é a Corine Scherer. Vamos aguardar uns minutinhos. Gente, eu vou falando um pouquinho com vocês. Acho que a Corine acabou de entrar aqui. E para a gente poder falar um pouquinho do objetivo, né? Hoje, em seguida, ela já está acessando aí para a gente poder conversar. Oi, Cô, Olá, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, aham, Tá, e eu também tô te ouvindo bem. tudo certinho. Eu estava comentando um pouquinho agora desse objetivo nosso de hoje, né? Que é poder compartilhar um pouquinho desse nosso processo de despertar e poder compartilhar com o pessoal como que isso se deu, né? Diante das experiências que a gente tem, posso dizer a gente, né, Eco, e das pessoas que a gente atende, das pessoas nos buscarem, né, através do nosso trabalho, mas muitas vezes com um olhar como se, um olhar, vamos dizer assim, entre aspas, meio endeusado, né, como Uhum. se o que a gente vivencia hoje ou o que a gente traz hoje como forma de comunicação no nosso trabalho fosse feito através de uma varinha mágica, né? E a gente que vive isso, as pessoas que nos conhecem, que estão vivenciando esse processo, sabem que não é assim. Então, né, para que todo mundo entenda, então, o nosso objetivo hoje é poder mostrar para todo mundo que esse caminhar, né, de autoconhecimento, de reforma íntima, né, desse caminhar de que tanto se fala de despertar de consciência, despertar espiritual, é realmente uma caminhada, né? Não é uma mágica, é um processo repetitivo, né? Vamos dizer diariamente para cada um de nós que se permite, para poder ir sentindo a diferença no dia a dia, né? Então, boa noite para outras pessoas que estão entrando, acompanhando a gente aqui. E Boa tu quer noite, falar boa alguma noite. coisa, Cô? Sim, é isso mesmo. A gente tem muitas pessoas que falam, né? Ai, tu é iluminada. Gente, todo mundo é iluminado. Todos nós somos iluminados. E não existe essa iluminação utópica, né? De que quem está nesse processo, né, de despertar da consciência não tem seus desafios, né? Vive só um mar de rosas. Isso não existe, né? E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês para a gente trazer essa identificação, porque nós somos quem você, nós fomos também quem vocês são, né? E etc. A gente troca de papel a todo momento, né? A gente recebe os nossos desafios e a gente tem que lidar com eles. E quanto mais expandir a nossa consciência, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais acesso à informação e a ferramentas que possam ajudar nessa caminhada de se autoconhecer, mais a gente tem recursos para poder lidar da melhor forma.
com as situações que aparecem, né? Porque a gente está aqui nesse planeta Terra é para aprender, né? Isso aqui é uma escola. Então, todos que estamos aqui, a gente está nesse processo de aprendizado, nessa caminhada, todos iguais, cada um, né, vivendo os seus desafios, a sua jornada, mas todos estamos aqui para aprender, né, para se conscientizar. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês, como foi esse nosso despertar, né, essas experiências iniciais, para que vocês possam também ter algumas dicas, algumas coisas que funcionaram para nós, né, para vocês verem que tá tudo certo, tudo é como tem que ser e todo mundo tá vivendo aquilo que precisa viver, né? E é isso aí. É verdade, Coé. Perfeita a tua colocação, porque essa caminhada que a gente iniciou, eu não sei jamais quanto tempo faz isso, né, que a gente se conhece, porque tudo começou assim. Então, o que eu quero poder relatar aqui é um pouquinho realmente de como começou, como foi para mim hoje estar vivendo um pouco mais esse processo de consciência. Então, eu sou o perfil de pessoa, gente, que há uns anos atrás não tinha nenhum olhar para esse lado de autoconhecimento. A gente, né, tem um pouco na caminhada essas questões para trabalho, de conhecer qualidades e defeitos, né, descobrir quais são as competências que a gente pode desenvolver enquanto profissional, quando trabalha num meio corporativo. E eu trabalhei nesse meio de gestão de pessoas e vim da área de informática, fui para esse caminho, a vida, né, a espiritualidade já me guiando, só que eu até então não percebia nada disso, né? Vivia, como a gente diz assim, com aquela venda, né, em relação a essa nossa existência. Eu tive uma introdução através da minha mãe para o lado da espiritualidade, né, me trazendo um pouco da questão do espiritismo. E depois eu fui buscando muita coisa, né? Então chegou uma fase da minha vida em que eu estava numa empresa, né, fazendo um trabalho corporativo, estava feliz com essa atividade, mas eu olhava ao redor e via as pessoas com um brilho no olhar. Eu via as minhas colegas, que então até então eram psicólogas, né, com um brilho, elas tinham algo que eu sei que eu não tinha, né? Eu desempenhava um trabalho, eu era muito feliz, a empresa me fazia muito feliz, mas faltava alguma coisa. E com esse desejo interno de tentar entender o que eu vim fazer nesse mundo, né? Vendo pessoas aí no mundo vivendo as suas profissões felizes, né? Tendo o seu retorno financeiro como consequência desse trabalho. E eu queria aquilo. Até que a espiritualidade, de alguma forma, me deu um chute na bunda, literalmente, né? Fazendo com que eu pudesse descobrir que existiam, né, e existem aí hoje em dia cada vez mais ferramentas técnicas terapêuticas que pudessem trabalhar esse lado mais humano que eu tinha, esse olhar, vamos dizer assim, mais, né, psicólogo. Dentro disso, apesar de eu não ter a formação, todos sabem que eu não tenho a formação de psicologia, né? Mas eu acabei seguindo essa orientação da espiritualidade e descobri o curso, né, que é a minha base de trabalho, que é a psicoterapia reencarnacionista e a investigação do inconsciente, que é também conhecida como regressão de vidas passadas. E quando eu fui fazer esse curso, gente, foi assim, ó, é uma virada de chave, foi transformador, fez uma divisão do eu anterior com o que estava se abrindo, né, para diante. E dentro dessa formação eu tive o prazer de conhecer a Corine, que é não só uma colega, uma terapeuta pessoal, né, das trocas que a gente faz, mas é uma amiga presente, né, que auxilia no nosso processo interno. Assim como uma outra amiga também, a Rose, que é uma amigona que também conheci, né, no curso de PR. Então, essas duas pessoas que acabaram se mantendo um pouco mais na minha vida, que foram um presente, né, dessa formação. E essa formação, gente, virou completamente a chave na minha vida de poder começar a olhar para mim, começar a olhar para as experiências ao meu redor
e que tinha um porquê dessas coisas acontecerem. A gente diz muito no meio que nada é por acaso, como a própria Corine comentou, tá tudo certo como está, e está realmente certo, porque é a forma como a gente faz as escolhas na vida, como a gente desenha as próprias experiências, né? Então a PR, que é a sigla de psicoterapia reencarnacionista, me trouxe muito esse olhar do questionamento, do porquê que eu estou sentindo isso, né? E começar a internalizar e a prestar atenção nas minhas reações físicas, como, por exemplo, doenças, como eu sempre tive, rinite alérgica, foi, né, uma das questões que eu virei uma chave muito forte. Hoje em dia, eu quase não me ataco mais, né, pelas minhas questões internas que eu já desenvolvi e por esse olhar de compreender o que está sendo, como a gente diz, né, Corine, qual é o gatilho que está sendo acionado à minha volta, que o meu ser reage a isso e eu me inflamo, né, de alguma forma. Então, a minha caminhada foi por aí. Então, quando eu comecei a PR, fez um restart na minha vida, no meu olhar para a vida, para os outros e principalmente para mim mesma, né, de realmente me conhecer. Então, a gente fez a formação de PR e de lá a gente vem buscando, né, outras formações que venham a complementar esse olhar, né, terapêutico, porque o tempo vai passando, as ferramentas vão se atualizando e cada vez, né, surgem outras ferramentas de forma a olhar a nós como um todo, né, como essa unidade que a gente é. Então, eu sempre digo que eu sou um estereótipo normal das pessoas que a gente encontra por aí, porque quando eu iniciei a caminhada, foi lindo, né? Foi aquela coisa, nossa, gratidão a Deus e ao universo e à espiritualidade como um todo, por eu ter encontrado, né, essa formação que me realiza enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto profissional, né? E daí, a partir dela, eu comecei a buscar outras coisas, né? Comecei a descobrir outros caminhos. Então, para isso, eu tive que me experimentar. Então, eu ia lá, participava de uma sessão de reiki. Gente, eu não sentia nada. É como muita gente que muitas vezes vem fazer uma experiência quando o espaço estava aberto ao público. Ai, Aline, eu vivi tal coisa, mas eu não senti muita coisa. Ok, não tem problema. Isso é o processo da gente se permitir experienciar essas situações e essas energias. Então, o primeiro contato passou batido, não senti nada, né? E assim que eu fui me permitindo me soltar, prestar atenção no meu corpo, nas reações físicas, opa, tem alguma coisa acontecendo. Ah, agora eu comecei a sentir, né? E assim foi o processo. Então, não é uma coisa que a gente hoje vai lá e faz um experimento, se permite sentir a energia do reiki e de outras técnicas que sejam, e a gente vai lá, opa, virei a chave, já me conectei. Que bom que existam pessoas assim, e existem pessoas, né? E por que eu estou compartilhando essa questão de forma tão pessoal? Para mostrar que pode ser um pouco mais desafiador, né, essa nossa entrega, porque é uma coisa nova, a gente até então está acostumado a olhar para o corpo físico de uma forma, como assim energia? Como esse olhar de que somos seres de energia? Então, opa, né, então isso levou um tempo, então eu percebo quando eu olho para trás e fico muito feliz com tudo que eu vivenciei, né? Porque é o meu processo, eu preciso respeitar o meu tempo. Eu não posso querer olhar para, por exemplo, para a Corine, que é uma pessoa diferenciada, né? Uma colega que sempre chamou a atenção desde o início da formação, por causa das escolhas que ela já vem fazendo ao longo da vida dela e da forma como a gente vai acessando. Então, eu fui me permitindo, respeitando. Ah, a fulana sentiu bom, a fulana é a fulana, a Aline é a Aline, né? Então, eu comecei a respeitar isso. Ah, hoje eu senti assim, ontem eu senti assado, e estou me permitindo até hoje, porque isso é um processo, né, a gente se conectou inicialmente, a primeira ferramenta que veio depois da PR foi o Reiki. Então, é uma energia maravilhosa para a gente poder reconhecer a energia no corpo, a capacidade
que eu acho que é o ponto principal da nossa fala hoje, de que todos nós somos capazes, né, de vivenciar esse processo e de ser uma Aline, uma Corine, uma Rose e tantos outros colegas que são terapeutas hoje, ou pessoas que não são terapeutas, mas que estão vivendo o seu processo, né, de despertar pessoal, que estão conseguindo se conectar, que é possível, tudo é possível, né? A gente tem é que realmente respeitar esse processo e começar a reconhecer o que pode estar limitando. Eu tenho uma mente que é muito controladora, porque eu não consigo, né, desligar desse mundo externo. Então, a gente tem práticas, como a Corine disse, a gente tem dicas para poder auxiliar nisso, para que a pessoa possa começar a permitir, a sentir, né, a energia, começar a respeitar o seu próprio sentir, né? O que eu estou sentindo hoje? Por que essa dor na barriga antes de começar a live, né? Por que eu estou sentindo hoje uma palpitação, uma dor no braço? Então, a gente começou a adentrar esse mundo, começou a descobrir a psicossomática, que fala muito dessa questão corporal, da gente entender, né, o que a dor ainda, né, tá querendo nos mostrar, que a gente ainda não conseguiu perceber enquanto emoção. Então, é um processo, né, gente? O objetivo não é gerar ansiedade para ninguém, é poder mostrar que é um dia depois do outro, é o quanto a gente for permitindo e se permitindo vivenciar experiências, né, que seja, por exemplo, como o reiki, ou até mesmo só em casa fazendo uma meditação, né? Então, existem N formas que depois a gente pode entrar nesse assunto para auxiliar vocês, ou daqui a pouco num próximo encontro para trazer um conteúdo um pouco mais palpável pela questão do nosso tempo, né? Mas dizer que é isso, né? Não entrar na comparação com as outras pessoas. Se eu venho de um padrão em que eu não tinha nenhum tipo de informação em relação a isso, e hoje tenho uma conexão e estou em busca, né, de um avanço nesse processo, todos vocês podem, né? Basta a gente querer, a gente ter momentos para silenciar, nos observar. Essa caminhada de autoconhecimento, gente, é maravilhosa. Eu parece que não me reconheço há muitos anos atrás com quem eu sou hoje. E tem muita coisa ainda de desafios pessoais que eu ainda não consegui resolver comigo, mas que eu estou aprendendo a respeitar a forma como eu sou, a forma como eu lido com as minhas questões pessoais, né? E respeitando para ir construindo a mudança que eu tanto quero em tantas situações que eu vivo pessoalmente, né? Então, quero deixar aqui um incentivo para que todos que tenham o desejo, né, de ter um despertar, de ter uma virada de chave, de poder olhar para a vida, né, essa vida terrena, essa vida material, que não é só isso, né? Se a gente pudesse imaginar como um teatro, tem uma historinha por trás. A gente só está contracenando alguma coisa aqui que tem um objetivo por trás disso. E é esse objetivo que a gente tem que entender, né? Do porquê de algumas experiências que a gente tem e principalmente de quem somos nós, né? Qual é a persona que eu estou representando aqui, né? Nessa vida, nessa carne, de coisas que eu ainda tenho que conhecer em relação a mim. E isso é maravilhoso, esse processo é maravilhoso. Então, permitam-se, né, não só buscar o auxílio, né, dos terapeutas, que hoje existe um leque imenso de pessoas capacitadas para isso, assim como a mim, como a Corine, mas em casa, né, existem formas gratuitas da gente fazer essa conexão, que é através da oração, através da meditação, de se permitir ficar um minutinho ali conosco, observando o que a gente está sentindo, né? E vocês vão ver que, como eu tenho um esposo que é professor, e tenho outras amigas que são professoras, e a gente troca muito, que a gente aprende de forma exercitando, né, o que a gente quer de forma repetida. Então, não dá para eu sentar hoje e achar que hoje eu vou virar um ser iluminado, né? Até porque a gente está no planeta Terra, né, gente? Então, é uma situação a se pensar. Já fica aí uma coisa para vocês questionarem.
mas necessita dessa questão de repetir. Então, se permitam experienciar situações de meditação, de oração, seja o que vocês venham a escolher prática de yoga, né, que tem hoje em dia a internet aí com tanto material gratuito que a gente pode fazer em casa, para começar a fazer esse processo de autoconhecimento, né? E que essa caminhada é linda. Eu sou grata, né, como eu disse para vocês, a Deus, a espiritualidade, por tudo que eu vivo, por todas as pessoas que me buscam aqui no consultório e são um espelho para mim, são presentes da vida do universo, para que eu possa me olhar e corrigir aquilo que eu consigo perceber nesse momento que existe necessidade. Então, eu já quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão conectadas comigo, de alguma forma, seja acompanhando o material que eu compartilho, seja estando de forma presencial ou nos atendimentos à distância. Gratidão profunda. Eu sempre digo isso para as pessoas, mas é a oportunidade que eu tenho de externalizar aqui. Por tudo e pela escolha que vocês fazem, que não é por acaso de estarem comigo, porque eu aprendo muito com vocês. Eu aqui só sou uma ferramenta para poder fazer, né, vocês pensarem, vocês refletirem sobre a vida como um todo, né? Então, acho que essa é a minha contribuição. Eu não estou conseguindo acompanhar o tempo, espero não ter me passado, mas passo a palavra para ti agora. Acho que tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. E eu quero aproveitar então e fazer das minhas palavras as palavras da Aline também, essas últimas, de agradecer a todos os seres que por algum motivo cruzaram meu caminho, cruzam até hoje, porque é bem isso, é uma troca, né? Assim como a gente tá como professor e o outro está como aluno, a gente muda os papéis a todo momento e aquele que a gente está ajudando nos ajuda, né? Então a gente está sempre crescendo através dessas relações e isso é gratificante demais, isso é importante demais. Por isso, prestem atenção a cada pessoa, a cada ser, cada contribuição que vocês têm na vida de vocês, porque tudo faz sentido, tudo está nos levando a saber mais, a conhecer mais e a crescer mais, né? Tanto pessoalmente como espiritualmente, né? A gente precisa estar atento, precisa estar presente para poder enxergar, né, esses sinais, para poder reconhecer todas essas contribuições que a gente tem a todo momento na nossa vida que o universo envia, né? E é isso, a gente vai caminhando. A partir do momento que a gente se permite dar um passo, o caminho ele vai se abrindo, né? O universo ele tem infinitas possibilidades para nós. A gente precisa também fazer a nossa parte, né? E isso é uma das coisas que eu quero trazer também, né, com o meu relato, que assim, eu nunca fui uma pessoa de seguir uma religião, né? Eu sempre fui, tive a minha espiritualidade, né? Tinha os meus momentos e seguia de vez em quando, frequentava de vez em quando o centro espírita, né? As reuniões, principalmente nos momentos em que a coisa apertava na vida, né? Se tinha algum conflito, alguma coisa ruim acontecendo, aí a gente recorre para a fé, a gente recorre para esses recursos, né, que nos trazem esse amparo. Então, eu estava ali, né, vivendo a minha vida no automático, sem muito trazer para a prática aquilo que eu ouvia no centro espírita, né, aquilo que eu trazia de informações, não estava prestando atenção, né, eu estava vivendo, estava caminhando. E comecei, também tinha essa inquietação no meu trabalho, não era aquilo que estava me fazendo feliz, me realizando. Trabalhei muitos anos em empresa na área administrativa e quando eu fui demitida de uma empresa, eu tinha certeza que eu não queria mais aquilo para mim, só que eu não me permitia ir em direção ao que eu sonhava, né? Eu sempre tive essa identificação com a questão da psicologia, mas eu não buscava por isso, né? Eu não dava esse passo em direção a esse propósito. Então, não aparecia na minha vida, né? Eu continuava ali buscando empregos na área administrativa e foi o que me apareceu novamente, né? Então, eu iniciei um novo trabalho na área administrativa, mesmo contrariada, mesmo não sendo aquilo que eu queria, e
estava ao mesmo tempo iniciando ali um relacionamento novo, né, um namoro, e me descobri grávida. E aquilo foi um gatilho enorme para mim, né? Porque me despertou um medo imenso, medo de perder o emprego, medo de não dar certo o relacionamento, medo do que ia acontecer de mudança na minha vida a partir daquele ser que estava ali, né? Chegando, sendo gerado. Então eu meio que fiquei num pânico, assim. E muitos pensamentos negativos, né? Só pensando coisa ruim. E eu acabei perdendo o bebê, né? Abortei. E fiquei bem perturbada, assim, pela questão de estar iniciando todas essas coisas novas na vida, né? E não estar sabendo lidar com as situações. Eu acabei me acidentando de carro e quebrei o tornozelo e tive que fazer cirurgia, tive que botar pino, fiquei acamada por um tempo, depois tive que andar de muleta e continuava com aqueles pensamentos bem ruins ainda em relação a mim, em relação à vida, não querendo, né, seguir em frente, dar esses passos diferentes que a vida estava me mostrando que era necessário, né? Estava me empurrando para isso. E eu estava resistindo, estava querendo ficar na minha zona de conforto, né? Estava com medo do novo. Então, eu acabei tendo também uma complicação ali na cirurgia, tive uma infecção, uma inflamação, uma bactéria, e aquele processo não finalizava, não cicatrizava. Então, assim, foi um período bem complicado, e foi nesse período que eu busquei, né, ajuda espiritual e fui até um centro universalista, onde eu comecei a fazer um tratamento espiritual e comecei a observar a melhora em mim, né? Também comecei a fazer os estudos, ia toda semana no centro universalista para fazer os estudos de espiritualidade. Foi pela primeira vez que eu comecei assim a me interessar mais, né, para esse lado de dar essa atenção maior para essa questão espiritual, e foi onde surgiu a oportunidade de fazer o curso da psicoterapia reencarnacionista que a Aline falou, né, que foi o curso que a gente fez junto e que foi o start para o nosso despertar da consciência, né, o start maior, porque eu já vinha vendo em mim, né, a melhora através de tudo que eu ia movimentando ali no Centro Espírita, mas foi a partir da PR que eu trouxe essa autorresponsabilidade para a minha vida, que eu consegui realmente enxergar e movimentar, botar em prática aquilo que eu estava tendo de conhecimento, né? E isso foi incrível, foi maravilhoso para mim, muito necessário. Eu estava fazendo também terapia ao mesmo tempo, assim, e uma das coisas que a PR no primeiro dia de aula que trouxe, eu até comentei já na outra live que a gente não conseguiu fluir muito bem ali, que a Aline não entrou, mas eu trouxe que no primeiro dia de aula os professores perguntaram para nós qual era o objetivo da gente estar ali, né? E a gente, todo mundo, a maioria, respondeu que era para ajudar os outros, que a gente queria, né, ajudar as pessoas através da reforma íntima, né, que a gente queria fazer as pessoas florescerem e tal. E os professores falaram que, na verdade, esse não era o objetivo maior, né, que para a gente poder ajudar os outros, a gente precisava fazer essa reforma íntima em nós mesmos, a gente precisava praticar, né, aprender, vivenciar tudo aquilo para a gente poder, então, trazer essa ajuda para as pessoas, né? E é isso que a gente está querendo fazer aqui, né? A gente trazer essa nossa experiência de que não foi fácil, de que muitas vezes ainda é desafiador, né? Mas cada vez que a gente vai se permitindo, a gente vai tendo mais condições de lidar de uma forma mais leve, né? E é de passinho em passinho que a gente vai conseguindo essa melhora, né? E então, a partir da PR, eu comecei a fazer essa reforma íntima, a trazer mais consciência para os meus atos, para as coisas as situações que aconteciam na minha vida, né? Ia vendo como eu estava manifestando toda aquela situação de doença, né? De acidente, toda aquela coisa ruim à minha volta através dos meus pensamentos, né? Pela minha identificação com aquela vítima, com aquela sofredora que não queria seguir em frente, que queria continuar na zona de conforto, mesmo a zona de conforto já estando muito desconfortável na situação, né?
Então, eu fui, né, me permitindo, fui fazendo a caminhada da PR. Foi muito bom poder perceber o quanto eu resistia às situações. Eu me lembro da primeira regressão que eu fiz, o quanto eu estava controlando, eu não conseguia falar. Na regressão, a gente vê as coisas, o sente, né? E a gente vai relatando para o terapeuta aquilo que a gente está vivenciando, porque o terapeuta está nos auxiliando, né? E eu não conseguia falar, porque eu estava assim, ó, minha mente controlando tudo, eu não dava tempo, eu queria entender tudo o que estava acontecendo, minha mente não parava, e isso não permitia com que a regressão fluísse, né? Eu não consegui captar muita coisa, porque eu estava querendo ver antes do que ia acontecer, eu já queria saber, entender, sendo que não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente sair da mente, e na nossa vida também, né? É a gente poder soltar esse controle, se entregar para a gente poder ter essa comunicação com o universo, né? A gente poder fluir mais livre, que é o que a gente não costuma fazer, né? A gente está sempre no automático e querendo entender tudo com a nossa cabeça, mas tem coisas que não existe entendimento, né? A gente precisa sentir com o coração, a gente precisa soltar esse controle, se entregar para a gente poder receber também os sinais, né? E uma das coisas também que eu quero trazer para vocês é para vocês seguirem a intuição de vocês, que isso é muito importante na caminhada inteira da gente, mas principalmente nesse início, assim, se tu percebe que tu tá tendo vontade de comprar um livro, de ler alguma coisa, de ter uma informação, de ir em algum lugar, se alguma coisa te chama atenção, siga essa intuição, porque a gente resiste a esses processos, né, de despertar, porque a gente quer justamente permanecer no conhecido, né? E eu lembro de uma vez, ter um dia lá que me deu uma vontade muito grande de comprar uma pedra. E eu fui comprar uma pedra e saí de lá com meia dúzia de pedras. Conversei horas com a menina que vendia as pedras e depois de um tempo que eu fui perceber, né, reconhecer essa minha conexão com a natureza, essa minha conexão com os cristais, né, e todos os benefícios que esses seres, esses elementais trazem para a minha vida e para as pessoas que eu atendo também, né? Então, assim, se permitam ouvir aquela voz que vem de dentro de vocês, porque esse é o caminho, não é a mente que fica, ai, mas será que vale a pena isso? Ai, mas será que eu vou dar conta? Ai, mas eu não consigo. Não é isso, não é esse o caminho, não é o da mente, gente. É aquele que vocês sentem aqui dentro do peito, né? Então, se permitam seguir a intuição de vocês e não se frustrar também, porque no começo isso é muito comum de acontecer, né? Tu tá descobrindo sobre o autoconhecimento, tu tá percebendo coisas na tua vida, tu tá identificando os gatilhos, as situações que te trazem essas emoções fortes, né? Raiva, medo, tristeza ou o que for. E tu já sabe tudo isso e tu cai na situação, na armadilha, né? Vem aquela situação e tu fica com raiva e tu, né, bota para fora. E isso era uma coisa que acontecia muito comigo no início, mas se eu já sei tudo isso, por que que eu tô aqui de novo, caindo nessa situação e me frustrava, eu queria sempre estar além, queria já ter superado aquela situação. Só que não é assim, gente. Nós temos padrões emocionais, né, que a gente traz de muitas vidas e na regressão, na psicoterapia, a gente trabalha essas questões para justamente a gente ter essa consciência de que a gente está aqui evoluindo e não é do dia para a noite que a gente vai conseguir se libertar de tudo isso, né? Mas a partir do momento que a gente vai trazendo essa consciência, a gente vai conseguindo lidar melhor com esses altos e baixos que todos nós, seres humanos, aqui temos, né? Isso faz parte desse mundo que a gente vive dual, né? Temos o positivo, temos o negativo, e o equilíbrio é justamente a gente lidar com eles da melhor forma. Não existe isso de agora só vou viver leve, feliz, porque eu estou desperta e iluminada e não vou mais ter desafios, não vou mais ficar com raiva, com medo. Isso não existe, né? O medo vai vir, essas emoções elas vão aflorar na gente e a gente precisa também
que elas nos atravessem. A gente precisa viver tudo isso, porque isso é fluir. Se a gente for pensar numa criança, por exemplo, a criança, ela não tem isso de travar a emoção, né? Se ela tá braba, ela bate perna, ela esbraveja, e ela solta aquilo ali, daqui a pouco ela já tá rindo, já tá em outra, entende? Porque ela não prende, né? E é isso que a gente precisa aprender a fazer e que a gente vem trabalhando nos nossos dias e trabalhando com as pessoas que a gente atende, né? De ter essa percepção do que está acontecendo e de que a gente pode sim sentir, que é seguro a gente sentir tudo que a gente sente, né? E que é assim que a gente vai aprendendo e vai crescendo, né? É verdade, Cô. Muito legal a tua fala, muita coisa eu já conhecia, né, da tua história aí que a gente compartilha, e ouvindo o que tu tá dizendo, um dos objetivos nossos aqui era realmente assim que nós pudéssemos ser contribuição para as pessoas, né? Eu acho que um dos lemas de quem trabalha na nossa área é buscar ser contribuição, principalmente para nós mesmos, porque quando eu curo a mim, eu curo, né, o que está ao meu redor, né? E realmente ser contribuição para que as pessoas possam olhar para esse nosso depoimento e entender que também elas podem fazer isso, né? Uma coisa que me ocorreu enquanto tu estava trazendo, né, a tua vivência, é a questão do papel do observador, né? Porque a gente normalmente, né, tá no piloto automático, né? As coisas que a gente faz, tudo tá no piloto automático. Muitas vezes eu já me percebi, e por troca de outras pessoas, até dirigir no piloto automático. É um pensamento que te vem ali em 2 segundos, que tu engata primeiro, que tu faz não sei o quê, e tu andou sem visualizar aquele processo na tua mente, né? E então esse papel da gente sair desse piloto automático, que seja cada um com as suas situações, e começar a perceber quais são essas situações, o que eu estou fazendo, eu estou comendo aqui em 5 minutos automático, porque eu tenho que sair, ou porque realmente eu estou acostumada a comer em 5 minutos rápido, né? Começar a perceber quais são os seus processos e começar a desenvolver esse papel de se auto-observar. Então, a gente está ali começando a fazer, daqui a pouco tu percebe como se tivesse uma outra persona tua, né, aqui junto, olhando, opa, por que tu tá comendo rápido? Né? Ou por que tu dirigiu aí e não prestou atenção no que tu estava fazendo? Né? E tantas outras situações, infinitas possibilidades aí que podem existir, né, da gente começar nesse processo, né, começar a se observar. Para mim é o principal, porque enquanto eu estou fazendo tudo no piloto automático e só reagindo a tudo que acontece comigo, a gente não muda, né? A gente está nessa zona, como tu trouxeste, que é a zona de conforto. É como a gente sabe ser. Então, para que a gente possa mudar, a gente tem que ter comportamentos diferentes. E começa, para mim, né, Corine, depois tu pode contribuir, nessa questão do se observar. De quando eu começo a me observar, eu começo a entrar nessas questões que tu trouxeste, de tipo, nossa, por que eu reagi agora com raiva a um comentário? Né? Por que hoje eu tô triste? Por que hoje, né, eu discuti? Porque estar na zona, por exemplo, né, na frequência de alegria, tá legal, né? A gente tá aqui, tá curtindo, né? Até aprender a agradecer por também ter esses momentos de alegria e felicidade, né? Mas é principalmente as situações em que nos tiram da zona, quer dizer, me tiraram do controle, eu saí dessa Aline calminha e virei uma Aline fogo, né? E daí é ali que eu começo a observar, opa, mas por que eu reagi assim? E daí a gente começar a entender o que eu tô sentindo, por que tô sentindo, para poder entender como eu reagi ao outro, por que reagi ao outro dessa forma. Então, daí a gente entra no assunto, né, de descobrir que o outro, na grande maioria das vezes, né, sinto muito dizer isso para algumas pessoas, mas nem sempre o outro é o culpado, né, a gente tem que olhar para nós como um papel de responsáveis por tudo que a gente vive, até para situações desagradáveis, né. Então, esse é um processo. Então, a primeira coisa para mim é isso, é começar a desenvolver esse papel de observador para poder prestar atenção no dia a dia, nessas questões que a Corine falou,
Quais são os gatilhos que as experiências no dia estão me trazendo? É como o acionar de uma arma, né? Eu aciono porque eu já estou posicionada e estou com a mira, né? Então, é uma situação que eu sei que, opa, vai me tirar do controle. Eu não vou ser essa Aline agora, eu estou vendo que eu vou reagir diferente. Quando a gente está no papel de observador, a gente consegue perceber isso. Quando não, a arma aciona, a gente vivencia a situação, briga, fica com raiva, acontece o que tem que acontecer, né? Então, quer dizer que a armadilha se montou e a gente acabou caindo nela. Então, quando a gente começar a desenvolver esse papel de se observar, a gente vai perceber muita coisa e, opa, o que está se armando aqui para mim? Deixa eu entender isso. Claro que isso são milésimos de segundo, rápido, né? Como a mente funciona. Mas todo mundo pode chegar nesse processo, né? Eu só quero compartilhar uma experiência que eu tive que para mim foi assim, ó, um despertar maravilhoso. Porque... Oi? Eu vou sair para desligar o motor que ligou, não sei se está dando para ouvir aí Tá. barulho. Não. Prossiga aí. Tá Já bem, volto. tá bem. E daí, gente, eu tive, né, nesse meu início de processo de consciência, eu me percebi muito ansiosa. Eu acho que a minha, não vou dizer adolescência, mas o início da minha vida adulta, muito ansiosa. Então, tive muita oscilação de peso, né? Sempre muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. E eu me lembro que existia até uma compulsão alimentar de algo, quer dizer, eu buscava no alimento algo que viesse suprir internamente aqui dentro de mim, só que nada, né, ocupava, ou vamos dizer assim, cobria aquele espaço que estava ali que eu não sabia o que era. Quando eu comecei esse olhar, dizer, por que eu estou sentindo isso? Né? Eu não estou com fome, eu não estou vivendo nenhuma situação. E esse papel de observador começou a me mostrar, bom, eu estou ansiosa pelo quê? E daí eu comecei a descobrir que era uma ansiedade de mim mesma, de um desejo interno que eu vinha trazendo lá do meu início de experiência, que eu dividi com vocês aqui, que eu queria tanto me conhecer, eu queria tanto entender algumas coisas que aconteciam comigo, que isso estava me gerando uma ansiedade, e a forma como eu sabia, naquele momento, era buscar no alimento, né, de forma inconsciente, achando que aquilo ia tapar um buraco que eu tinha dentro de mim. E daí eu descobri nesse processo que essa ansiedade era da minha descoberta, de quem eu sou, do que eu vim fazer nesse mundo enquanto ser humano, qual é a contribuição que eu sou não só para minha família, para os meus amigos, mas para a humanidade, para as pessoas como um todo, né? Para o mundo, para a Terra. E daí isso mudou. Eu me lembro que naquele tempo a ansiedade diminuiu, a compulsão diminuiu, e eu comecei a entender. Então, eu entrei dentro desse processo, né? Desse conhecer, e muita coisa foi mudando. Nossa, se a gente pudesse passar a noite aqui, tem inúmeros relatos, né, de tanta coisa que a gente viveu. Sim, com certeza. No meu caso, por exemplo, foi em 2015, né, que eu vivenciei isso de engravidar e de abortar, e eu acho que iniciou a PR, né? Uhum. Isso, e depois, em 2018, eu engravidei novamente e foi um momento completamente diferente, né? Eu já tinha despertado para toda aquela situação, aquela relação minha, né, internamente de medo. Eu estava encarando já a nova profissão, né? Eu estava mais feliz, mais realizada naquilo que eu estava fazendo, na minha contribuição para o mundo e comigo mesma, né? Porque eu estava nesse processo de me conhecer, entendendo tudo isso que eu estava passando, quem eu era, né? E todos esses sentimentos que vivem e viviam dentro de mim, mais latentes. E então, isso é uma coisa, né, que facilitou muito esse meu processo, né, de engravidar novamente, de ter uma gravidez tranquila, e meu filhinho nasceu e tá tudo certo. Porque assim, as coisas só acontecem quando tem que acontecer realmente. Por muito tempo eu me culpei por ter perdido o bebê da outra vez, por estar naquela situação de medo na minha cabeça, né? E de
não ter acolhido o bebê. Só que depois eu compreendi, né, de que não era o momento, que eu não estava preparada, que eu não estava entregue, né, que eu não estava confiante, que eu precisava aprender tudo isso que eu aprendi, ter essa caminhada toda para enfim receber aquele ser com mais tranquilidade, com mais compreensão, né, e amor e entendimento. Então, é isso que eu penso que as pessoas precisam, né? Todo mundo precisa respeitar aquilo que está vivendo, né? E ter essa noção de que tudo acontece como tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. Então, o momento de tu estar ouvindo isso que a gente está falando, de tu estar refletindo sobre a tua vida, né? E trazendo esse olhar de autoconhecimento e de espiritualidade para ti é agora, né? Não foi ontem, não adianta se culpar, querer, se eu tivesse descoberto essas coisas antes. Antes não era o momento, né? E antes era o máximo que tu conseguia fazer, o teu melhor, né? Então, seja grato por aquilo que tu viveu, porque aquilo te transformou, aquilo te fez crescer para te estar aqui hoje, né, compreendendo essas coisas, trazendo esse olhar, né mais aberto para poder estar movimentando na tua vida esse autoconhecimento e esse despertar da consciência, né? Então, a gente precisa honrar muito a nossa caminhada, né? Cada momento é importante e estar aqui com vocês está sendo maravilhoso também. Grata, muito grata por tudo que a gente está compartilhando aqui. Grata, Aline, pela essa Gratidão. troca. E é isso, vocês querem compartilhar alguma coisa com a gente? Querem perguntar alguma coisa? A gente está aberta. Isso, fiquem à vontade, né? Enquanto o pessoal não sinalizar alguma questão ali, eu acho interessante a gente poder trazer, né? Que muito se fala de luz e sombra, né? E que a gente tem qualidades e defeitos, né? Enquanto ser humano, enquanto persona, enquanto ser, né? Único que nós somos. E daí, quando a gente fala sobre isso, muitas vezes eu já recebi um feedback de muitas pessoas que me procuram, que parece que a gente só fica procurando defeito na gente, né? Que parece que está linkado sombra com coisas ruins e luz só com amor. Luz é amor, é o divino, né? E o que é a sombra, né, no meu ponto de vista? É a falta de consciência, não é um aspecto negativo, né? Eu não vou lá procurar a Aline ou a Corine só para ver coisas ruins, não, né? Porque essas coisas são partes de nós, né? Então, como que elas são coisas ruins? Né? São questões que eu ainda lido de forma inconsciente, porque ainda não olhei para esse processo, né, de uma forma terapêutica, mas é a gente poder acolher tudo isso, né? Então, eu nunca me esqueço, quando a gente estava fazendo o curso de PR, e eu sou ariana, não sei se o pessoal que me acompanha já sabia, e eu me lembro que lá no curso me apontaram, ariano é muito egoísta. E aquilo veio para mim, como assim egoísta, né? Eu sempre me vi como uma pessoa solícita, né? Uma pessoa pronta a ajudar quando me era solicitado. E daí eu guardei aquilo na minha mochilinha aqui atrás, né? Na minha mochilinha invisível e trouxe isso para minha vida. E daí ao longo do meu processo eu fui descobrindo essas questões, né? Se elas eram realmente verdade, porque tem uma questão astrológica que se fala do ariano, né? Essas questões. Mas eu quis entender se realmente isso era verdade, né? Então, ao longo desse processo, eu fui tendo experiências. Então, naquele momento, o que eu senti? Quis jogar longe esse tal de egoísmo, né? Como assim? Ser egoísta é ruim? Estão me dizendo que eu sou uma pessoa ruim? Não, né? É uma questão que o meu ser experiencia e o que a gente tem que fazer aonde tem sombra, né? Tem que colocar luz. Então, se é uma questão que eu ainda não tenho consciência, eu tenho que botar consciência, tenho que prestar atenção aonde que eu posso estar sendo egoísta comigo e depois também com o outro, né? E então a gente tem que acolher, no meu ponto de vista, todas essas questões. Então, caso vocês venham iniciar esse processo, nos buscar ou buscar outros colegas, olhem para isso de forma amorosa. São as nossas questões. Era a minha ansiedade, é o meu controle, é a minha forma de lidar com as situações. E eu preciso amar, né? Eu preciso me amar da forma como eu sou, com as qualidades e com os defeitos. E quando eu faço isso,
a gente consegue lidar com essas questões de forma mais amorosa. A gente não fica, né, como eu digo, o pessoal na terapia se chibatando, eu sou isso ou aquilo. Não, não é o objetivo, é olhar e levar consciência para aquilo, né? E mudar se a pessoa achar que tem a ver com ela. Com certeza, porque no começo, quando a gente não está com esse olhar, né, de autoconhecimento, a gente vive no automático e costuma culpar os outros, culpar as situações, né? Acontece uma situação que tu tá com raiva, tu tá triste, porque foi o outro que me fez me sentir assim, porque foi o outro, né? Tem muito isso quando as pessoas iniciam na terapia, sempre é apontando todas as desgraças que aconteceram na vida delas como culpadas por aquilo que elas estão vivendo hoje ou que elas estão sentindo. Sim. Essa é a chave que vira, né? Não são os outros que são responsáveis por aquilo que tu sente, mas tu mesma, né? Tu mesmo é quem manifesta aquelas situações, quem traz para a tua vida aquelas pessoas para te fazerem enxergar aquilo que está dentro de ti, né? E isso que está dentro de ti não é ruim, né? Como a Aline disse, não é bom ou ruim, porque todas as emoções elas são necessárias, né? Elas trazem um aprendizado. Até as coisas que a gente considera como ruins, né? Como a raiva, como o medo, tudo isso são sinalizadores para nós, são nossos mensageiros, nos ajudam, né? Na gente se defender, na gente criar coragem, né? Nos impulsionam também. Então, tudo tem um outro olhar, se assim a gente quiser trazer para a nossa vida, né? Se assim a gente quiser crescer com as oportunidades que o universo manda para gente, né? Então, a gente precisa acolher, como a Aline falou, né? E respeitar tudo isso que a gente vive, que a gente sente, né? E trazer para o nosso coração. Agradecer por tudo isso, porque a gente cresce através dos nossos sentimentos, né? Do nosso olhar, das relações. Então, só gratidão. Uma das coisas que eu queria trazer também é uma dica do Ho'oponopono, que foi o que me ajudou muito no meu início, né, no meu despertar, que me trouxe uma consciência enorme de gratidão referente às situações, referente às pessoas, né, a todas as situações difíceis, desafiadoras que eu estava vivenciando, eu consegui trazer esse olhar mais amoroso, né, que o Ho'oponopono é uma técnica havaiana de cura, de liberar memórias e cargas negativas de outras vidas que a gente traz no nosso campo, na nossa mochilinha, como a Aline falou. E consiste só em repetir 4 frases que são: eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Ou grato, né? Então, repetir essas frases, esse mantra do Ho'oponopono, quanto vocês puderem. Isso vai liberando essas energias ruins. Eu lembro até de um curso que a gente fez, o terceiro curso que a gente fez nessa caminhada de terapia aí, de espiritualidade, que foi a apometria, que eu estava muito resistente com as coisas que eu estava reconhecendo, conhecendo e aprendendo ali, né? E eu estava o dia inteiro do curso com muita dor nas costas, muita dor, tanto que de tarde eu não aguentava mais, eu já tinha reclamado, eu já tinha ficado tudo que era posição e aquela dor não ia embora, e aquela coisa de pura resistência que eu não queria aceitar as informações que eu estava tendo ali, né? E eu fui embora aquele dia no curso falando Ho'oponopono o caminho inteiro enquanto eu dirigia de Canoas até Sapucaia. E quando eu desci do carro em Sapucaia, eu não tinha mais dor nas costas. A dor foi embora, porque assim, eu consegui, né, manifestar através da minha intenção, do meu pensamento, com aquela ferramenta ali de cura, liberar essa energia ruim que eu estava agarrada ali, que eu estava pegada, né? Então, eu recomendo muito. Isso é um exemplo, mas eu usei Ho'oponopono em diversas questões para minha vida e que eu tive esse resultado, e para as pessoas que eu atendo também, eu sempre indico, é uma das primeiras ferramentas que eu passo, porque traz muito resultado, né? Então, se vocês têm situações desafiadoras, né, conflitos com algumas pessoas ou contigo mesma que tu não consegue resolver alguma coisa, faz Ho'oponopono, que ajuda muito. Vocês vão ver, depois contem para mim, né? Vão lá, me chamam no direct lá e me fala como é que foi a experiência para vocês. E eu vou ser muito grata de ouvir. Que legal, pô.
Eu também tinha me conectado bastante naquela época, também não conhecia, né? Mas o Ho'oponopono também fez parte da minha vida por um longo período, né? Da necessidade de limpeza muito interna, pessoal, assim, e muitas vezes questões, né, com outras pessoas, mas é uma contribuição muito grande o Ho'oponopono, né? Todas as pessoas que fazem essa prática também sentem, assim, resultados maravilhosos, né? Tu sabe que tu estava comentando aí, eu não sei o tempo, como é que a gente tá. 9h24, falta 6 minutos. 6 minutinhos. Vamos aproveitar então esse tempo para falar da Diksha? Pode ser, aham. Estão pedindo É? para falar sobre as barras de Axis. Ah, legal. Olha Axis, a Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Saudades de ti, guria. Sim, podemos falar. Acho que a gente pode combinar. Eu estava aqui pensando da gente daqui a pouco poder dar continuidade. O pessoal até pode contribuir lá no direct das nossas páginas, assuntos que eles acham pertinente, porque aqui a gente está falando de um início de processo, mas que existe, né, vamos dizer, entre aspas, um passo a passo de sequência de compreensão de quem nós somos enquanto seres de energia, do cuidado da nossa frequência energética, né? Muitas pessoas que me buscam vêm com essa oscilação, que a gente sabe bem, né, a gente é igual a todo mundo, a gente não está vivendo, né, um despertar de consciência, assim, que é um mar de rosas, a gente está vivendo a realidade, que é ter dias alegres e dias que são mais desafiadores e que cuidar da nossa energia, da nossa frequência, é de extrema importância para manter um equilíbrio energético, emocional, mental, né, sobre a nossa vida. Então, a gente pode contribuir, eu acho que num próximo momento em relação a isso, e também trazer um pouquinho sobre as barras ali que a Carol nos sinalizou, que é uma ferramenta de expansão de consciência maravilhosa, né, que eu e a Corine trabalhamos com essa técnica. Quando a mente dá uma travadinha, as barras vêm, liberam tudo que está ali, joga para o universo e a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, mais clara sobre aquilo que a gente está vivendo, né? Mas eu não vou me adentrar aí para a gente não passar no tempo. Mas assim, gente, a gente está se propondo na próxima quinta-feira, provavelmente nesse horário, a fazer uma live trazendo o conteúdo sobre a doação da Diksha, né? Que é uma energia que tem a ver com o que a gente está falando agora, de despertar de consciência. Ela é uma bola, uma luz dourada, linda, que traz energeticamente, né? Abrindo também esses processos para que a gente possa despertar para muita coisa. Agora, né, como nós estamos vivendo essa questão da pandemia, a gente pode fazer a doação através aqui da live. Essa vai ser uma live que provavelmente, Corine, ela não vai ficar salva, porque não vai estar a nossa energia, uma pessoa que venha assistir depois, né? Então, Com certeza. quem estiver conosco, né, no momento consegue receber essa doação, então a gente convida para a próxima quinta-feira, acho que nesse horário, né, com 20h30, acho que fica bom para a nossa organização. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre o que é a Diksha, né, vamos fazer então o procedimento de conexão, entoando o mantra, fazendo a doação, dando um tempinho para que todos possam relaxar, sentir a energia, e vamos ver o que vai sobrar de tempo para a gente trocar, né, Co? Isso, é isso aí, gente. Se vocês têm esse interesse, né, em expandir mais a consciência de vocês, né, e ter esse auxílio do universo, a Diksha é uma ferramenta maravilhosa que a gente está disponibilizando para vocês, então, para que vocês possam também ter essa oportunidade de despertar e de florescer mais ainda nos processos de vocês. Então, a gente espera vocês na quinta que vem. Podem nos mandar no direct também alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente. E a gente vai trocando com vocês para estar fazendo sempre, trazendo sempre mais conteúdo que seja relevante para o processo de vocês, né? Que a nossa intenção é de que todo mundo cresça junto, né? A gente está de mãos dadas aí, né? Somos todos um, então se eu me curo, tu se cura, né? Como a Aline falou, todos estamos juntos, né? É isso aí, Cô. Tô vendo ali que a Adriele tá aí. Oi, Adri. Tudo Sim, bem? gente.
Todos Gratidão, somos, gratidão pelos Adri. comentários, pela participação de vocês. Estou muito feliz, muito, muito Eu grata. também. Pô, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui. Eu espero que a nossa fala, né, a nossa